principais países emergentes são os liberais aqui no Pacífico, né? O Peru, enfim, Equador, Chile e México. De certa forma, e eles se dizem oposição ao Mercosul. Não, eles se dizem oposição ao Mercosul. E eles juntos representam o Mercosul, pelo peso do México, inclusive. Então é uma questão de concorrência do projeto. Pode ir adiante, aqui é um acordo transpacífico, né? Foi lançado agora há pouco, também incorpora, de certa forma, os países do próprio da Aliança do Pacífico, né? Observa umas coisas, aí vem de novo para a mídia. Mas isso aí o Brasil está fora, vem que absurdo, a gente está ali com o Mercosul, certo? Primeiro, é pacífico, né? O Brasil não é pacífico, né? Segundo, observe meus pimpolhos. Os BRICS também não estão aí. Então, se a gente for dizer, mesmo para o liberal, os BRICS também não estão ainda, né? Está pintadinho azul, eles colocam futuros membros potenciais. Quero ver a China atrás disso aí. Não é assim tão simples. Não é assim tão simples. Parece muito mais anti-chinês do que para-chinês. Vamos ver como é que essa aliança pacífica vai resolver a questão chinesa. Tá? Os Estados Unidos já estão aí, né? Mas, enfim, eu não tenho medo disso. Não tenho medo. Não tenho medo. Mas observe, olhando para o mapa, observe como é que isso está ficando cercado. Né? A gente fica no Mercosul com projeção para a África. Né? Temos que ter cuidado. Vamos adiante. Então, mais críticas ao Mercosul, eu estou encerrando agora. Eu disse que era uma saudação, eu estou só saudando. Pode ser. Sim, agora estamos acabando. Por aí. Essas são as críticas que se fazem ao Mercosul hoje. Tá? Paradigma comunista do Brasil não investiu na supranacionalidade. Eu digo para vocês, isso não é um problema. Tá? Não é um problema. A maior parte dos analistas, uma coisa muito midiática, né? Tem uma certa discussão entre o pessoal mais do direito, que trabalha mais com ideias de supranacionalidade, e o pessoal de relações internacionais que acha que isso não é essencial. Né? O próprio Itamaraty acha que não é essencial a supranacionalidade. O Brasil, como global player, prestigiou o Mercosul. Aqui a gente tem que ter um certo cuidado. De certa forma, sim, o Mercosul é a plataforma do Brasil, de expansão internacional, mas todo o impulso que teve, as relações com os BRICS, com a Unidos, G20, G4, financeiro, o Brasil e o mundo, de certa forma, descurou um pouco o processo do Mercosul. É necessário trocar com caminho, né? Casamento. O Unasul teria secundado o Mercosul. Aqui é um debate também. Né? Eu não concordo inteiramente, mas os dilemas e problemas da Unasul, colocados no Unasul, também absorveram um pouco o Mercosul. Mas eu diria que são dois projetos que são complementares, que não são concorrentes. Não desenvolver a complementariedade econômica e redução da simetria. Aqui sim, tem que trabalhar para isso. Né? Isso aparece sempre como um problema real e concreto, embora com o esforço disso, aí o Tarson, que trabalhou vários projetos ligados ao FICEI, né? Mas esse é um problema para a cientista avançar. E crise econômica teria priorizado a agenda doméstica. Isso também acontece. É um caso muito claro da Argentina. Né? A Argentina ficou muito com a agenda doméstica, sobretudo o governo da Cristina. Né? Agora, para terminar mesmo, o Mercosul potencializa o Brasil, eu diria que sim, ainda. Tá? Primeiro, ele continua sendo um importante espaço de articulação regional, protege as economias da região, principalmente as indústrias brasileiras, colabora para dificultar o assédio das grandes potências na região e, por último, fortalece ainda o papel de liderança brasileira de posição regional. Eu diria para vocês que um dos problemas do Mercosul hoje é que a gente chama de liderança paymaster na discussão das relações internacionais. É o seguinte, meus caros, o Brasil ele é superavitário no Mercosul. Isso é um erro. Claro, metade aqui é o mesmo desenvolvimento, mas você sabe qual é a discussão. A discussão comercial, sim, né? Eu tenho que vender mais e comprar menos. Bobagem. Tá? A gente pode se superavitar em um e deficitar em outro. Eu digo para vocês, estrategicamente, o Brasil deveria trabalhar para ser deficitário do ponto de vista comercial, para a gente ser superavitário, então a gente chama a nossa pauta essencial, que é a venda de produtos industriais. Nós vendemos soja para a China, feliz, né? Esse cheirinho de tudo velho. Para onde é que a gente vende, né, aquela coisa, a soja para salvar, os commodities, onde é que a gente vende produto industrial? Para os vizinhos do Mercosul, um pouco rescaldo para a África. Ou seja, estrategicamente, o ideal seria trabalhar deficitariamente na ação do Mercosul, nós comprar mais do que vender deles e vender, ou seja, seria mais ou menos assim, assumir, tocar exportação de qualidade
por uma pauta deficitária. Pode parecer uma maluquice, mas eu daria esse conselho para os presidentes. Para a nossa presidente Dilma, eu daria esse conselho. Pauta deficitária do ação, porque é assim que vai funcionar. Né? O Mercosul não é para ser superavitário do ponto de vista comercial e estrito senso, mas sim superavitário do ponto de vista político e do ponto de vista da integração política de fato. Bom, agradeço. Muito obrigado. Agradecemos ao André. Passamos a palavra ao Diego Rafael Canabarro. Diego é doutor em Ciência Política, mestre em Relações Internacionais e bacharel em Direito pela URGS. Pesquisa na área de Política Internacional com ênfase em Tecnologia, Estado e Segurança Internacional, Governança Digital e Governança da Internet. De 2009 a abril de 2014, atuou como pós-graduando responsável pelo GT Governança Digital e assistente de ensino e pesquisa no Centro de Estudos Internacionais sobre Governo. Realizou estágio doutoral no Centro Nacional para a Governança Digital da Universidade de Massachusetts, e atualmente trabalha na Diretoria de Assistência ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. Com a palavra, Diego Rafael Canabarro. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Não, só umas coisas que eu vou. Não, você está para bem, tá ótimo. Coisa realmente que eu espero que seja rápido. Mas eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Ricardo e a Ana Júlia. E em nome de vocês, eu agradeço a toda a Fundação ter me chamado e dado a oportunidade de falar sobre esse tópico que me é muito caro. E, em segundo lugar, eu gostaria de dizer que é um prazer dividir a mesma com o professor Reis. Leu o meu primeiro ensaio sobre política externa brasileira na área de governança da internet. Foi um verdadeiro desastre. Mas foi parte de um processo de tentar entender um pouco mais do tópico e de projetar as implicações que a governança da tecnologia e internet em si tem para a vida e para a sociedade. Minha enrascada, que a Ana Júlia e o Ricardo me deram com o consentimento do Lar, foi de tentar vincular esse tópico aos processos de integração regional, especialmente ao Mercosul. Desde já, eu queria fazer o alerta de que tem quase nada a ver uma coisa com a outra. O que acontece é que tem uma coisa que permeia o processo de integração regional, que é o conceito de integração digital. Pode passar, na verdade, que é o processo de integração digital. Das rotinas produtivas da sociedade em geral, das transações sociais que a gente estabelece uns com os outros, das relações que a gente tem com o Estado, etc, etc. E essas são questões que estão cada vez mais sendo acopladas a diversas iniciativas de integração regional. Só das coisas que o professor André citou, a gente tem o Mercosul, a gente tem a Unasul, que é a ISA, a gente tem o TPP, a parceria Transpacífico, em que, em maior ou menor medida, a gente tem a incorporação de aspectos de integração digital das rotinas econômicas, sociais e produtivas da sociedade. E a gente tem, na União Europeia, teoricamente, esse horizonte para o qual todos os juristas apontam, um exemplo de adoção de uma verdadeira agenda digital para o ano de 2020, que tenta transformar aquela união, digamos assim, analógica em uma coisa mais digitalizada em todos os aspectos da vida. Eu temo que não tenho tempo para falar a respeito de todas essas coisas. Então, teoricamente, eu vou tentar sintetizar uma coisa que dá para umas 5 horas de conversa, que é a definição de governança na internet. Vou tentar mostrar quais são os aspectos da chamada integração digital que estão permeando os processos de integração regional. E no final eu vou mostrar de que forma a agenda de governança da internet, a forma com a qual a gente governa a tecnologia em termos técnicos, mas também em termos sociais, a governança das atividades humanas na internet, elas influenciam as alternativas e as escolhas que a gente pode ter quando a gente segue um ou outro caminho para a integração digital.
uma coisa muito simples é a gente pensar na opção pelo software de padrão aberto ou software de padrão fechado. Foi assim que a internet preponderou em relação às redes que empresas de TI dos países desenvolvidos apresentaram no mundo do produto da tecnologia. Mas esse é o plano. Pode passar. De forma muito rápida, eu só quero mencionar e fazer um outro alerta. Eu falo aqui inteiramente de minha capacidade pessoal. Nenhuma das minhas opiniões, nenhuma das apresentações das coisas que eu apresento tem qualquer relação com a atividade do Comitê de Gestão da Internet no Brasil. O Comitê de Gestão da Internet no Brasil foi criado em 95 por uma portaria interministerial das comunicações e da ciência e tecnologia, com a finalidade de criar um conselho para assessorar o governo a supervisionar o projeto de implantação da internet no país. No ano 2003, talvez dentro dessa virada, essa guinada em direção à esquerda, o comitê foi reformado por um decreto do presidente Lula, que deu ao comitê uma perspectiva mais social, com uma maior participação da sociedade civil, que hoje é a maioria em relação aos representantes governamentais, que funciona como uma espécie de conselho de anciãos em relação à internet no Brasil. Recomendações, políticas de boas práticas, sem nenhum tipo de capacidade mandatória nas coisas que produz. O comitê é sustentado pelo Núcleo de Informação e Coordenação do .br, um nomezinho .br, na internet, que já tem mais de 25 anos. Por mais que a internet tenha sido inaugurada oficialmente no Brasil há 20, em 95, ele foi atribuído a pesquisadores da FAPESP em 1989, antes mesmo do Brasil estar habilitado a se conectar à rede mundial de computadores. Ou seja, ele tem 20 anos, portanto, o .br tem 26 hoje, e na prática esse núcleo foi criado como uma entidade privada sem fins lucrativos, que reverte os recursos provenientes de vender nomes embaixo do .br. Então, se alguém quiser vender reis.com.br, necessariamente passa pelo serviço dessa organização. E o núcleo viabilizou uma assessoria política para os 21 conselheiros: 8 do governo federal, 1 representante dos governos estaduais, ciência e tecnologia própria, 4 representantes da sociedade civil, do terceiro setor, 4 representantes do setor acadêmico e 4 representantes do setor empresarial do país, que se reúnem de mês a mês para poder deliberar a respeito de toda e qualquer questão relativa à internet. Certo? Pois bem, eu começo tentando explicar para vocês o que a gente pode entender por governança na internet, que é uma grande maçaroca de coisas. Mas tem uma definição muito restrita para o que é governança na internet, que é basicamente a coordenação centralizada, unívoca, daqueles recursos que são centrais para que exista uma única internet em todo o mundo. Os endereços IP, os nomes de domínio e os protocolos, ou seja, os padrões que fazem com que o meu computador se comunique com o de vocês, com que o meu celular se comunique com um servidor específico que leva uma mensagem até o celular de vocês. E tudo isso foi inicialmente delegado pelo governo norte-americano, aquele que comissionou o desenvolvimento de uma rede de comunicação de dados nas instituições acadêmicas do país, por pesquisadores de universidades da Califórnia, do Grande Rio. Na década de 90, como uma extensão da política norte-americana, isso foi muito bem capturado pela Susan Strand, do Estados e Mercados, uma extensão dessa política liberalizante em relação às telecomunicações, o governo norte-americano resolveu privatizar essas atividades. Em 1998 foi criada uma corporação chamada HICAN, a Corporação da Internet para Nomes e Números, que centralizou o desempenho dessa coordenação centralizada das bases de dados, dos protocolos fundamentais da internet. Como assim coordenação centralizada? Ela mantém localizada a base de dados para que, se algum pesquisador brasileiro quiser desenvolver um protocolo sobre troca de mensagem por e-mail, ele vá à base de dados ao repositório centralizado para saber qual foi o último número que foi atribuído ao protocolo, para que o protocolo dele seja categorizado e classificado da forma correta, para que o pesquisador da China consiga, se possível, fazer a continuidade da pesquisa ou reparos ao protocolo. E também tem uma espécie de lista central, não vou dizer lista telefônica, porque vai ser um contrassenso, mas é uma lista central que faz a correspondência entre os diversos endereços e nomes que são atribuídos às máquinas que a gente usa, que é mantida nesse espaço, que é distribuída por um sistema completamente fragmentado ao longo de todos os países do mundo.
Basicamente, isso é a concepção fundamental do que vem a ser governança da internet. Desenvolvimento de protocolos e manutenção central das bases de dados que viabilizam a existência de uma única internet. Ok, não é só isso. Tem também, a gente pode pensar na governança da internet por uma perspectiva mais ampliada, que tem relação direta com a Cúpula Mundial para a Sociedade da Informação, em que os países membros da ONU passaram a trilhar no âmbito das relações internacionais a partir do final da década de 90, Conferência Plenipotenciários em Minneapolis, em 1998, e que realizaram uma grande cúpula de 2003 a 2005, com a finalidade de determinar de que forma as tecnologias de informação e comunicação, então, não a internet, poderiam ser implementadas para viabilizar o alcance das metas de desenvolvimento do milênio. Então, na verdade, essa agenda mais ampliada de governança das tecnologias de informação e da comunicação, ela lida com coisas que vão desde infraestrutura específica de telecomunicações pelo planeta, passa por questões relativas à inclusão das populações e capacitação das populações para o uso dessas tecnologias, lidam com questões de desburocratização, que foi algo que apareceu no contexto da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, passou também pelas questões mais relativas a direitos de propriedade intelectual, e tudo isso foi debatido no âmbito da... Obviamente, em 2013,